Olá a todos, estamos em mais um Conectudecast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Amanda. Ela foi participante do PEI, nosso programa de emagrecimento integrativo. Vou deixar aqui para a Amanda se apresentar então. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Então, eu sou a Amanda, né, como você falou. Sou professora, sou mãe da Luísa e do Miguel. Tenho 32 anos. E como é que você conheceu o programa de emagrecimento? Então, eu já conhecia, né, a Conectude, já conhecia a clínica. E quando o programa iniciou, eu tinha pessoas próximas a mim, né, que entraram no programa e estavam fazendo. Então, através dos relatos delas, que me despertou o interesse de vir participar também, né. Foi isso que mais te chamou a atenção? Porque o que acontece hoje? A gente sabe que meios e promessas e programas, dietas, existe bastante, assim, né, no mercado. É um mercado bastante concorrido, né? E há algo que vem crescendo, essa questão assim, de buscar procurar ajustar a sua saúde, ajustar a sua alimentação, a emagrecer, eliminar peso, né? Então as propostas são muitas, né? E o que te chamou a atenção no programa de emagrecimento aqui especificamente da clínica, além dessa questão de ver o resultado nas outras pessoas? O que me chamou a atenção foi o que o programa oferecia, que não era apenas uma dieta, né? Se preocupar com números da balança, mas o programa nos oferece, então, uma mudança de hábitos trabalhando corpo e mente, né? Isso que me fez, né, me chamou a atenção e me fez querer participar. Porque normalmente, até a questão de casos extremos, né, de cirurgia, por exemplo, quando chega um estado de obesidade mais alto, onde a pessoa chega no momento que ela realmente precisa entrar numa situação de fazer um procedimento mais invasivo. E mesmo assim, na maioria dos casos, às vezes as pessoas voltam a ter o peso antes e depois dos procedimentos. Quem dirá, né, quando a gente fala de hábitos, de mudança de alimentação, mudança de mente. E eu queria que você contasse um pouco como é que era a sua rotina antes. Você cuidava da alimentação, não cuidava muito, fazia algum exercício, estava muito acima do peso, tinha essa preocupação, como é que era antes, assim? Antes, então, eu sempre briguei com a balança, né? Sempre vinha, meu peso oscilava muito. Tinha um período que eu me cuidava, buscava uma dieta, porque hoje a gente tem inúmeras formas, né? A internet aí nos oferece várias dicas e dietas diferentes. Então, sempre tentava, né, por mim mesmo, buscar, mas nada era contínuo, né? Chegava um período que eu acabava me sabotando ou restringia muito a alimentação, gerava um sofrimento e daqui a um pouco acabava cedendo. Então, eu sempre tinha essa oscilação, né, no meu peso, assim, cuidava um tempo, chegava a emagrecer, mas daqui a um pouco já recuperava aquilo, né? Já ganhava de novo. Novamente. Perdi, mas ganhava de novo. É uma das questões que mais o pessoal relata, assim. A maioria das pessoas, ela já fez alguma coisa, acho que mais de 80% relata, olha, eu já fiz outros procedimentos, já fiz dieta, já tomei às vezes até uma medicação, né, tarja preta, fiz loucuras assim e realmente às vezes funciona. Mas o problema é que depois volta tudo de novo, né? E na maioria das vezes volta pior, né? Então, isso que a gente tem visto, assim, que esse efeito sanfona ele é muito comum, né? O que eu vejo, existe a mudança, tu pode mudar ali por um momento, fazer uma dieta que muitas vezes vai funcionar ou vai ajudar realmente, mas existe todo um sistema, um conjunto de fatores ali que se não mudar, o problema ele vai voltar, assim como uma patologia, né? Se eu tratar só o sintoma e não olhar o que está causando aquilo ali, vai passar um tempo e vai voltar aquele ciclo de novo, assim, né? E referente à expectativa, assim, você viu algumas pessoas tendo resultado. Olha, realmente eu acho que aquele negócio lá funciona, né? Tu tinha uma expectativa, tu se via assim, eu quero perder tantos quilos, ou eu me vejo mais magra, ou me vejo com uma autoestima melhor. Qual que era a tua expectativa? Ou não, eu quero mudar meus hábitos. Qual que era a tua expectativa no momento de entrar no programa? A minha maior expectativa era conseguir mudar os meus hábitos, né? Porque eu sabia que cuidando uma alimentação, né, sendo um pouco mais regrada, a perda de peso ia acontecer. Mas eu queria que fosse algo constante, né, que permanecesse, que não fosse apenas no tempo do programa, né, que a mente voltasse da onde saiu. Então, para mim, o meu maior objetivo era fazer essa mudança de pensamento mesmo, né, mudar a mente para fazer escolhas certas. E o que a gente vê é o que realmente sustenta o resultado depois. E muitas pessoas perguntam, tá, mas e depois?
eu parar de tomar os produtos, parar de fazer a terapia, parar de fazer os procedimentos estéticos, eu vou voltar a ter o peso que eu tinha antes? A ideia fundamental do programa, com a terapia, com os produtos, todo o conjunto ali que a gente faz dentro do programa é realmente fazer essa transformação. A pessoa mudar realmente os hábitos, consolidar ali um resultado, ter essa transformação de mente, de como vê a comida, de como lida com as emoções, de como lida com as sabotagens, né? Tirar esse ciclo vicioso, porque a gente sabe que o organismo ele fica 2 anos, as memórias ali brigando para voltar para o peso que tinha antes. E na maioria das vezes as pessoas não ficam 2 anos direto fazendo dieta, né? Elas tentam por um tempo, vão num extremo e às vezes é algo que elas não conseguem sustentar e aí depois volta a comer tudo de novo e o peso volta de novo. Então a gente sabe que realmente é uma coisa difícil, né? Mas que com a terapia ali, com o programa, a gente já fez pensando nesses fatores. O que leva o ser humano a voltar depois? As emoções, a ansiedade, a frustração, o estresse, ou até a facilidade, né? Porque muitas vezes passa uma dieta, algo tão complexo, tão difícil que a pessoa faz um tempo, depois a logística do dia com filhos, né? Trabalhos, tudo fica algo muito inacessível de dar continuidade. A pessoa, não é para mim, não consigo. E aí volta a comer o que aparece, volta a comer o que dá vontade no momento. Então é algo que a gente percebe, assim, que a gente construiu em cima disso, planejou em cima disso o programa de emagrecimento para a pessoa ter essa transformação de mente, ajudar a mudar essas memórias, né? Porque a gente percebe muito até a questão assim, as pessoas começam a fazer essa limpeza do organismo com alimentos mais saudáveis e começa a mudar o paladar, aquela coisa assim que parece que eu preciso comer aquele doce, ou preciso comer tudo isso e começa a mudar. Essa é a ideia. Claro que com o passar do tempo a pessoa teve essa transformação, se fez tudo certinho. Se a gente começar a voltar a comer as mesmas coisas, vai reativar essas memórias com mais facilidade, né? E o que tu sentiu depois do programa, assim? Qual que foi a tua experiência durante o programa e o pós-programa, referente às tuas emoções, referente às tuas expectativas, referente à tua família? Como é que foi a tua experiência durante e depois do programa de emagrecimento? Durante o programa, sim, eu estava bem determinada. Assim, no início a gente começa, né, com muita vontade, mas chega um momento que a gente começa a pensar, opa, será que, né, comer um pouquinho aqui não vai fazer mal? Por um momento eu me cobrava, né? Tinha um aniversário, tinha algum evento que ia ter algo diferente, que era fora daquilo que eu vinha comendo. Eu me cobrava, né? Não vou comer, ou se comer eu ficava me culpando. Mas eu comecei a entender que era eu que determinava, né? A quantidade que eu ia comer, e não é porque eu tinha que comer tudo que estava à minha disposição, né? Eu aprendi a colocar numa balança, né? Se eu comer hoje algo que está fora, amanhã eu preciso voltar, né? O caminho, eu preciso voltar para o caminho. Não posso comer, vou comer hoje porque ontem eu comi também, enfim. Então, é como tu falou, né? A gente precisa criar um hábito e é algo contínuo, né? Então, para mim, o que fez a diferença foi eu conseguir me posicionar e saber que eu dominava, né? Não era a comida que estava me dominando, né? Não era porque eu estava no aniversário que eu tinha que comer tudo que estava à minha disposição. Poderia comer, né? Mas não precisava comer tudo ou até doer a barriga que nem antes a gente fazia, né? E algo que eu coloquei para mim, assim, desde o início, foi que eu nunca ia dizer que eu não podia comer, né? Às vezes, pessoas, assim, da família sabia que eu estava no programa, vamos fazer tal coisa. Não, mas você não pode comer. Então, eu sempre coloquei para mim, não, eu posso comer, mas eu não quero, né? Coloquei isso para mim para que eu entendesse que era eu que estava dominando, né? Não era a comida que estava me dominando. Sim. E referente à tua família, porque você tem marido e 2 filhos, né? Isso. Você começou a mudar a alimentação, começou a priorizar alimentos mais saudáveis. Como é que foi essa adesão, essa mudança em casa, assim? Eles entraram na onda, ficaram meio... No início eu fazia as coisas para mim separadas, né? Porque o que acontece? Eu tenho a Luísa que tem 9 anos e o Miguel que vai fazer 3 agora em março. E por uma questão de cultura mesmo, a gente acaba ofertando, né, o que não é para ofertar. Então, a gente acaba viciando o paladar deles, né, em coisas que não são tão saudáveis, nos pacotinhos do mercado, nessas coisas que não foram feitas para dar errado, né? Não tem quem não goste. Então, é uma mudança também, é um processo para eles, né? Para eles começar também a mudar o paladar para esse outro lado.
Então, no início eu fazia o arroz integral só para mim e fazia o arroz branco para eles. Hoje eu já não preciso mais fazer isso, porque todos comem, né? As panquecas, bolos, então todo mundo na casa passou a experimentar e a comer. Hoje é algo normal, né? Eu não preciso mais fazer o meu separado e ter o deles como era antes, né? Até o Miguel, essa semana, me pediu: mãe, tem arroz integral no almoço? Então, eu vejo o quanto isso vai fazer diferença para a vida deles depois, né? É interessante porque quando se trata de filhos, querendo ou não, tudo vai tornando normal, né? Se come pizza todo dia, é normal. Se tu come comida saudável, tudo vai se tornando normal, né? E nem eu tenho a Sofia, agora a nossa filha tá com 1 ano e 5 meses. Então, até hoje, assim, a gente não deu nenhum industrializado, assim, açúcar, farinha. A gente sabe que é bastante inflamatório, ainda mais na fase dela. E a criança, ela vai acostumando, vai se habituando com aquele paladar, com o gosto, com a quantidade de açúcar que tem ali, né? E a gente vê que o que ela pede, por exemplo, se a gente vai no mercado, o normal de uma criança é olhar o que? O chocolate, né? Pedir os salgadinhos e tal. Então, como ela não conhece, o que ela vê é as bananas. Ela quer banana, ela quer fruta, porque é o que ela come. Para ela, a banana é doce. Então a gente percebe assim até essa questão assim da preferência, né? Aquilo que tu experimentou, tu vai ser atentado naquilo que tu experimentou. E eu vejo que a maior dificuldade, assim, principalmente no começo de quem vai fazer uma mudança, é que o corpo já está acostumado com aquela recompensa de gordura e carboidrato que tem ali, aquela quantidade extrema, né? Que é uma caloria pobre, mas que te dá uma sensação de prazer. E aí quando a pessoa começa a fazer essas mudanças, o corpo... Não, que negócio é esse? Tu comia toda sexta-feira pizza e todo dia um docinho, agora tu tá diferente. Então o corpo pode reagir para te voltar a comer o que comia antes, né? Sim. Mas o legal é que quando a gente faz o processo ali, mesmo que no começo ali o corpo vai querer resistir de uma certa maneira, vai ter o apoio ali dos produtos, da questão emocional também, mas chega um ponto que o organismo ele não resiste mais, ele realmente ele entende agora que é um novo padrão. Aí tu vai comer uma coisa que é muito doce, ou é muito gordurosa, teu próprio corpo vai dizer, olha, tu não aceita mais. Tu teve alguma experiência em, tipo, de algum momento para comer alguma coisa diferente que não estava acostumado e sentir alguma coisa diferente? Eu sempre fui muito do doce, né? Tinha sobremesa, eu tinha que comer, tinha o chocolate, eu tinha que comer. Então, quando eu iniciei o programa, tudo isso foi, né, cortado. Aí chegou um determinado período que eu fui comer algo doce, né? Fui comer um bolo. Então, antes um pedaço era tranquilo, né? E queria mais. E aí chegou um determinado ponto ali que eu não consegui comer. Meu organismo automaticamente não aceitou mais aquilo ali, né? E eu achei isso muito bacana, porque é a mudança, né? É a mudança, é o hábito que tu vai criando. Às vezes demora, às vezes é dolorido, né? É um processo difícil, mas a gente consegue, né? É interessante porque... Não só por questão de peso, né? Mas até questão de saúde, por exemplo. Eu também era muito doce, assim. Nossa, muito doce. Então tinha que comer a caixa até terminar, né? Bolo, uns 2 pedaços bem... e quando a gente não tem mais isso como o normal, tu come de vez em quando. Mas que nem tu falou, tu administra. Não, hoje eu comi, então amanhã eu não preciso comer de novo. É, exatamente. Então é questão de ter um equilíbrio. Claro que quando a gente está num processo ali de eliminação de peso, tu vai focar mais, tu vai cuidar mais, paga a conta primeiro pro corpo, né? Cria um crédito para isso depois, né? É algo que a gente fala bastante, olha, eu posso comer um hambúrguer, voltar a comer hambúrguer um dia? Se pode, claro que pode, mas não deve ser a regra de todos os dias, é a exceção. Então, eu tenho um crédito, eu eliminei aquela gordura a mais que está ali me causando problemas, está causando patologias. E aí sim eu tenho um crédito, porque eu sei que durante a semana eu como coisas saudáveis. A base da minha alimentação não é porcaria, é comida de verdade, né? E é legal que as pessoas em volta, mesmo sem fazer o programa, elas começam a entrar na onda. Às vezes até tem uma certa resistência. A gente tem casos, às vezes, que a pessoa já se frustrou, né, várias vezes, já fez várias coisas e a pessoa vai lá e volta a ganhar peso de novo e até os de casa meio que estão desacreditados, assim. Ah, vai lá, capaz, isso aí não vai durar uma semana, já vai comer o X junto comigo aqui, já não vai resistir, não, isso não vai durar só um tempo. E quando a pessoa ela foca ali e passa pelo processo e começa a ter uns resultados, né, os de casa já começam a ter um outro olhar, assim, não, realmente... vale a pena cuidar da saúde, realmente vale a pena
É sério, porque a informação hoje, todo mundo tem informação, a maioria das pessoas tem informação da maioria das coisas que fazem mal, mas ninguém cuida, né? Normalmente quando dói, quando tem uma doença, aí, né? E referente às tuas expectativas, você eliminou 8 quilos em 16 semanas? Isso. Até o final do programa, né? Isso. E depois? Agora eu consegui fechar 10 quilos. Depois de terminar o programa já. Isso Olha aí. que coisa. Continua emagrecendo até depois. E referente às tuas expectativas, tanto de saúde, tanto aquilo que tu imaginou de eliminar, os quilos que você gostaria de eliminar, como é que foi a tua expectativa e o pós? Realmente tu alcançou o teu objetivo? Foi mais, foi menos? Referente a todas as áreas da tua vida. Olha, alcançou e foi além, né, do que eu esperava. Porque o meu maior objetivo mesmo era conseguir criar uma constância naquilo que eu vinha fazendo, né, nas minhas escolhas. Era a mudança de mente mesmo. E eu vejo que sim, que eu consegui isso, né, que eu consegui trabalhar isso na minha mente ali com a terapia, ali, né, com os florais, fez toda a diferença para que fosse algo assim permanente, né, que as minhas escolhas fossem escolhas certas, sábias e que eu parasse de justificar. Porque por vezes a gente, vou comer isso porque aconteceu tal coisa, né? Vou comer isso porque hoje eu mereço, tô cansada. Então, que eu conseguisse virar essa chave, né? Virar essa chave de que eu mereço, eu preciso, mas eu preciso de algo que vai me nutrir, não matar a minha fome apenas, né? E tu vê como isso que o maior benefício que tu teve foi essa questão da mudança de cultura, da mudança de hábitos. De hábito, assim, de mente, né? Porque algo que eu aprendi também ali com um programa foi que a gente come para matar fome, né? A gente não come para nutrir com coisas que realmente o meu organismo precisa, né? E eu vejo que isso vai muito além de números na balança, muito além de estética, né? É a saúde. Hoje eu me sinto mais disposta, né? Algo que eu não fazia antes era exercício físico nenhum, né? Ia 2 semanas na academia e parava, não é pra mim, não gostava. E depois que eu comecei também a fazer o Pilates, que eu comecei a ter uma outra visão da atividade física e dos benefícios que isso traz, também foi uma outra virada de chave, né? É que, na verdade, tudo a gente vai trocando a recompensa, né? Antes a recompensa é comer o que gosta naquele momento, ou o que tem, né, ali naquele momento, mas o corpo ele precisa de uma recompensa. O problema é a gente tá buscando uma recompensa que não vale a pena, né? No lugar errado. O que nem tu falou antes, me estressei com alguma coisa, me frustrei com alguma coisa, eu mereço, então vou lá comer meu chocolate, vou lá. E aí tudo vira comida e normalmente, nossa, eu mereço, vou lá comer um brócolis. Não, eu mereço, vou lá comer um chocolate, né? E é legal que quando muda esses padrões, até tanto a questão física ali, né, de desintoxicação do organismo, de nutrir, que nem tu falou, começar a comer coisas que realmente tragam nutrientes, não só calorias vazias, né, que logo vai estar com fome de novo, que vai inflamar o organismo, que vai trazer um monte de séries de problemas de saúde. É tu saber que tu está comendo algo que vai trazer a energia que tu precisa, necessária, não vai ter sempre uma sobra ali para se transformar em gordura depois, mas algo que realmente vai manter a tua saúde, né? E como isso é importante hoje, porque a oferta, o mais fácil que a gente acha às vezes é o produto pronto, é o industrializado, é o abrir o pacote, é o, né, ligar ali e chamar no aplicativo um lanche pronto. Não quer dizer que de vez em quando não vá ter isso, né? Mas quando isso se torna uma cultura muito forte durante a semana, a gente vê que vive com uma dorzinha, vive com um probleminha que às vezes não precisava só por mudanças de hábitos, né? E quando se trata de família, a gente vê assim, como isso impacta em casa. Os filhos, tu vai criando uma cultura neles, que aquilo ali é normal, né? Comer salada é normal, comer arroz e feijão é normal. Ou antes, né? Comer lanche toda hora é normal, comer doce a hora que dá vontade é normal. Só que aí depois, né? Viver com uma dorzinha de estômago é normal, viver com dor de cabeça é normal. Então, viver depois dependente de remédios, né? Então, tudo vai se normalizando. Mas gostaria de que você deixasse uma mensagem, então, para quem vai estar assistindo depois, referente à tua experiência, valeu a pena, não valeu a pena, referente até a cuidados com a saúde, né? Muitas vezes a gente até ouve falar que é importante, né? Mas tu viver uma experiência de mudança, tu experimentar resultados, é diferente, né? É diferente. Eu acho que vale muito a pena a gente investir em nós, né? Na nossa saúde, nos cuidados, porque é além de números, é além de estética, né? É uma vida, porque hoje a gente está vivendo esse momento, mas como eu quero estar daqui 10 anos, né?
será que os hábitos que eu tenho hoje vão me levar a ter uma vida saudável daqui a 10 anos? E a gente vive muito o agora, né? Vou comer hoje isso, vou pedir, como tu falou, né? Vou ligar, é mais fácil. E eu penso que a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque a gente precisa pensar no depois, né? E que nem eu tenho as crianças ali, então eu preciso criar nelas uma rotina para que elas entendam que sim, pode comer, né? Tem coisas que eles já experimentaram, que já está no paladar deles, que eles pedem, que eles podem comer, mas não é sempre, né? Não precisa ser todo dia, né? Sim, como é que tu se vê, assim, Amanda, referente como tu era antes e agora? Qual que foi a maior transformação que tu teve nesse processo? A maior transformação para mim foi a constância, né? Ser constante naquilo que eu estou fazendo, não oscilar mais, né? Um pouco ir, 2, 3 passos para trás, hoje, né, volto. Saber que eu trato... Hoje eu tenho uma relação com a comida, uma relação saudável, né? Se hoje eu comer algo fora, tá tudo bem. Amanhã eu vou compensar, porque eu sei o caminho de volta, né? Eu sei por onde que eu tenho que trilhar. Então tá, mano, te agradecemos aqui por aceitar o nosso convite, né? Ficamos gratos pela tua presença aqui. Agradecemos a todos. E você que não conhece, nós temos o PEI, que é o nosso programa de emagrecimento integrativo aqui no Centro Conectude. Nós temos o nosso site também, oficial, centroconectude.com.br. Você pode estar lá acessando informações sobre saúde, sobre os profissionais, sobre os serviços que nós temos aqui, tá? E seja bem-vindo. Então, o nosso Conectude Cast, você pode estar olhando os episódios, outros episódios também que temos ali no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos. Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje com uma convidada especial aqui na Conectude. A Amanda veio nos compartilhar conosco, né, algumas das receitas que ela incluiu na alimentação, agora que ela participou do programa de emagrecimento, e foi transformando a vida, transformando os alimentos, transformando, né, os cuidados com ela e com a família. E hoje ela vai trazer para nós, então, a receita do que tu vai trazer, Amanda? Então, né, nessa mudança a gente vai buscando estratégias de novos alimentos a ser introduzido, né? Porque às vezes só a panquequinha de aveia acaba que a gente vai enjoando. Então eu fiz uma panqueca com beterraba, né? Uma panqueca de beterraba, incluindo na nossa alimentação. Aí no início lá em casa não foi muito aceito, né? Mas com o passar do tempo virou o lanche das crianças, né? Todo mundo gosta dessa panqueca. E vocês usam de lanche mesmo ou no almoço? De lanche. De lanche? Uhum. Tu me contou um dia do café da manhã que o Miguel pediu um pãozinho de beterraba, né? Sim, eu fiz na verdade a panqueca de beterraba, ela fica rosa, né? E aí ele chegou na mesa e disse, não mãe, eu não quero rosa, eu quero uma panqueca do Hulk, queria uma panqueca verde. Aí eu substituí e botei a couve, fiz a de couve pra ele daí. Muito bem, então olha só, as crianças nos ajudando A seguir a desenvolver, né? Eu já fiz, depois que me passou a receita, eu já fiz com cenoura e com brócolis também, ficou super bom e as crianças gostaram muito. Mas hoje nós vamos fazer então a de beterraba. Pode contar aí pra nós então, os ingredientes. Sim, então aqui tem a beterraba, vou botar um pouco, não vou botar tudo. Ela foi cozida e foi triturada no liquidificador. A farinha de aveia, aqui tem 3 colheres de farinha de aveia. Vou botar um pouquinho mais. Vamos botar tudo. O ovo. O ovo. E depois a gente vai provar e testar, ver se as crianças gostam mesmo, né? Vamos trazer o Benjamin e a Teodora pra provar, tá, Amanda? Capricha aí, eles são meio exigentes. E é legal essa questão da cor, né? A criança conta pra nós, Amanda, a idade dos teus filhos. A Luísa tem 9 anos e o Miguel vai fazer 3 agora em março. O Miguel é quase a idade do Benjamin. A questão do colorido, né? Chama mais Chama atenção deles, né? No início, assim, a aparência dos alimentos integrais, os que a gente faz, eles são diferentes, né? E aí eles
por vezes já estava acostumado com outro padrão que a gente, né, vai picando, vai introduzindo as coisas prontas, as coisas do mercado. Então no início deu resistência, né, tanto pra Luísa quanto pro Miguel, assim, de provar, porque o que chama a atenção é o que eles veem com os olhos, né? E a então, às vezes embalagem, não tá né? tão bonito. E até Exatamente. a embalagem, abrir uma embalagem colorida Exatamente. chama mais atenção, né? Mas com o tempo, eles vendo que isso virou um hábito na casa, eles foram provando, aceitando, né? E o legal também, com a criança, sempre que tu inclui ela a participar da confecção dos alimentos. Da Isso é muito preparação. legal. Na confecção de bolos, né? A ensinar a quebrar um ovo, né? Eu sei que a gente faz também com as crianças, assim, que dá pra eles participarem, eles se sentem importantes e pode ser a pior coisa do mundo, eles vão gostar de comer, porque eles fizeram parte daquele processo, né? Exatamente. Então aqui tá pronto. A gente coloca uma colher de óleo de coco. E uma colher pequena de sobremesa de fermento. Fermento de bolo, né? Isso. Já dá pra ir aquecendo a frigideira. Sim. A Amanda me contou que ela costuma fazer numa frigideira pequenininha, pra Isso. fazer panquequinha mesmo. Não sei se tu recheia daí, não. Não. A gente fez um dia aqui em casa várias pequenininhas pra poder dar na mão das crianças pra eles comerem. E um dia a gente fez de janta pra eles as panquequinhas com carne moída em cima, porque enrolada não funciona, né? Sim. Que os meus têm 3 anos e 1 ano, então eles não conseguem segurar ainda pra comer, né? Mas aí a gente fez as panquequinhas, colocou carne moída em cima e ficou super bom. Era a janta deles, né? Sim. E eles gostaram Tu bastante. sabe que um dia eu fiz com a frigideira pequena, eu coloquei bastante massa ali, daí botei fogo baixo também, né? E fui virando, cuidando. Aí ela cresceu mais, depois eu cortei no meio e fiz um pãozinho. Aí eu sanduíchezinho. coloquei uma pastinha de frango e fiz um sanduíche. Ah, que delícia, viu? Então o preparo, a ideia do preparo é a mesma e a forma mesma. como vão fazer, Vai se desenvolvendo, modificando, vai né? modificando. Mais um? Esse é bom! Agora a Amanda quer também. Esse é gostoso? Amanda, pode comer aqui, ó. É gostoso, Benjamin. Vamos ver se tá bom. Acho que foi aprovado. A Teodora tá oferecendo. Ela oferece, mas não vai dar. Tá bom, Benjamin? Muito gostoso. Que delícia! Que gostoso. Então tá. Muito bom, né? Então tá, gente. Fica um abração aí pra vocês. Então, aproveitem, deleitem-se, né? Desfrute com as crianças aí dessas delícias aí que nós temos à disposição. Forte abraço a todos. Dá tchau, tchau, Teodoro. Tchau, tchau.